Meu nome é Luísa Lopes Ricardo Genuzzi e eu vou estar apresentando meu projeto de iniciação científica para a CENIC 2024. O papel de vesículas extracelulares oriundas de indivíduos com obesidade em monócitos, com a filiação com o Laboratório de Imunologia, Laboratório de Imunotrombose, Hospital Maternidade Terezinha de Jesus e orientadora Jaci Gamira. Para introduzir nosso trabalho, a obesidade é uma doença crônica definida pela OMS como acúmulo normal excessivo de gordura no corpo, levando ao desenvolver de inúmeras consequências e patologias danosas para o organismo. E estima-se que para 2035 o número de pacientes em sobrepeso e obesidade seja por volta de 4 bilhões de pessoas, mostrando então que é um tema de importância para a nossa saúde pública. E é bem descrito na literatura que a obesidade está diretamente relacionado a um maior processo inflamatório no nosso organismo. Aqui, pegando o gancho do que é dito pela OMS, a gente ressalta justamente a diferença dos tecidos adiposos dos dois tipos de paciente, um magro e um paciente com obesidade. E a gente vê que um tecido do paciente com obesidade é marcado com esse filtrado inflamatório, é caracterizado por aumento de hipertrofia, tempestade de citocinas e uma resposta inflamatória muito mais sobrecarregada, levando a uma atividade inespecífica e até mesmo a danificação de tecidos saudáveis, levando o que nos levou até a nossa célula-alvo, os monócitos, que é bem descrito também de que eles têm participação nesse aumento da resposta imune no nosso organismo, e nós iremos buscar, a partir de vesículas extracelulares, como se dá essas consequências, os efeitos da obesidade no paciente em relação ao nosso sistema imune. As vesículas, elas vêm sendo muito estudadas como biomarcadores, probabilidade de serem utilizadas em diagnósticos, também como se dá a sua função no desenvolver de outras patologias, e a partir disso, a partir dessas vesículas, dessas partículas nanomicrométricas, que nós queremos entender o que essas vesículas estão carregando nesses pacientes com obesidade que influencia diretamente no nosso sistema imune. No caso aqui, nós estaremos utilizando duas distintas origens, iremos isolar vesículas de plasma e de tecido adiposo, para nós observarmos justamente quais são os efeitos dessas vesículas no nosso sistema imunológico da nossa célula-alvo, que são os monócitos. Os monócitos vão ser isolados como forma de PBMC, né, através de centrifugações de gradiente de densidade, numa concentração de 2 vezes 10 a quinta células, e as vesículas serão isoladas a partir de centrifugações, sendo que nós iremos pegar sangue e também tecido adiposo de pacientes eutróficos e obesos, para a gente ter essa comparação, e nós vamos fazer para o isolamento de vesículas de plasma a partir de sucessivas centrifugações, e o tecido adiposo será a partir de tecido de bariátrica, em que iremos submeter o meio-demen por 24 horas e depois ser submetido a centrifugações e ultracentrifugações, que depois serão caracterizados por meio do zeta-sizer e espectrofotometria. O tratamento, então, serão de 5 grupos, sendo um grupo os monócitos não tratados, 2 grupos com os monócitos tratados com as vesículas de plasma de paciente obeso e de eutrófico, e a mesma coisa para as vesículas de tecido. Posteriormente, faremos a marcação para a citometria com anti-CD14, que é um marcador de monócito, geralmente indicando anti-inflamação, e fazemos também a dosagem de citocinas pelo ELISA. O primeiro resultado que a gente traz é justamente a diferença de tamanho que nós observamos a partir do zeta-sizer. É observado que a vesícula de plasma de um paciente eutrófico é muito menor comparado com a vesícula de plasma de um paciente obeso, mostrando aqui a partir dos gráficos que é uma partícula muito maior, que pode estar até mesmo carregando mais coisa. E a gente vê que a vesícula do paciente obeso isolada de tecido é muito maior comparada às demais, mostrando então uma distinção entre os 3 tipos de vesículas trabalhados. Na citometria de fluxo, observamos também que há sim uma modificação da expressão de CD14 após o tratamento com as respectivas vesículas, principalmente sendo observado aqui nos gráficos. A gente vê que as vesículas de pacientes eutróficos, quanto de plasma quanto de tecido, há um aumento dessa expressão de CD14, e quando a gente vê o MFI, a gente observa que essa característica permanece para aquelas vesículas tratadas com vesículas de eutrófico de plasma, porém é o contrário quando a gente observa tratado por de tecido adiposo. A gente vê ali que, mesmo não tendo diferença estatística devido ao baixo número de N, nós vemos que as vesículas de eutrófico de tecido reduziram o MFI de CD14, o que pode também ser justificado pelo nosso resultado preliminar do ELISA, em que, quando nós observamos as barras em verde, há um aumento dessa expressão inflamatória a partir do aumento da dosagem de TNF-alfa e a redução justamente do marcador CD14, que é o marcador anti-inflamatório dos monócitos, e que nós também dosamos o MCP1 e
o TNF-alfa para os tratados com plasma. As nossas perspectivas futuras são o aumento do N para a diferença estatística, o isolar dessas vesículas pela cromatografia de exclusão de tamanho, o analisar da expressão CD16 para avaliar essa resposta inflamatória dos monócitos e analisar a alteração fenotípica dos macrófagos após tratamento. Nossas referências. Agradecimento ao PIBIC e CNPq